Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, onde nós iremos abordar agora os aspectos populacionais dos Estados Unidos. Então, nós iremos trazer uma abordagem sobre a população, as características dessa população e um pouco da sua economia, ok? Vamos lá. Bom, os Estados Unidos ele é um dos maiores países do mundo. Já não bastasse ele ser um dos países, na verdade, o país mais rico do mundo, ter a maior economia do mundo. Ele, em extensão territorial, ele é um dos maiores países também. E sua população absoluta está em torno de 323 milhões. Então, é uma população maior do que a população brasileira, por exemplo, que nós sabemos que é uma dimensão continental. Porém, a sua distribuição da sua população pelo seu território é irregular. Beleza, pessoal? Por quê? A sua maior concentração de pessoas estão nas costas leste e oeste do país. Já já eu trago o mapa para ilustração. E menor concentração nas áreas, atenção, desértica, montanhosas e polares, o que significa que essa distribuição irregular está atrelada a fatores naturais. Beleza? Beleza. Esse país, os Estados Unidos, como vocês já devem imaginar, oferece uma excelente qualidade de vida, possui um IDH muito elevado, uma expectativa muito alta, uma renda muito alta. Então, tudo isso transforma os Estados Unidos no país com a maior economia do mundo. Porém, apesar, contudo, entretanto, nem tudo são flores nos Estados Unidos. E como nós estudamos na aula passada alguns problemas entre a parte sul e a parte norte, os Estados Unidos também enfrenta uma desigualdade socioeconômica muito grande em seu território. Então, os Estados Unidos não é aquilo que a gente vê na televisão, Disney e tudo isso. Eles também têm uma quantidade de população muito desigual economicamente. Favelas, moradores de ruas e todas essas coisas que não são mostradas, mas nos Estados Unidos tem bastante, certo? Vamos aqui continuar. Aqui é uma comparação do IDH. Na conta do IDH vai de 0 até 1. Então, quanto mais próximo de 1 você tiver, mais elevado é seu IDH. Olha aqui o dos Estados Unidos. Beleza? Beleza. Essa parte aqui dessa pirâmide etária vocês irão estudar no oitavo, no nono, no primeiro, até o ensino médio. Então vamos prestar atenção aqui para a gente matar essa charada de uma vez por todas. Vamos primeiro ler o texto. Apesar de apresentar ótimas condições de vida para a sua população, o país enfrenta alguns problemas, que nem eu já falei para vocês da desigualdade. Outro deles é o baixo crescimento vegetativo, significa que é a diferença entre pessoas que nascem e que morrem, em virtude das baixas taxas de natalidade e mortalidade, ok? Significa que poucas pessoas estão nascendo e tem muitas pessoas com expectativa de vida alta, ou seja, muito velho, muito idoso. Olha o que o texto complementa para a gente, preste atenção. Sendo assim, o crescimento é insuficiente para repor a população, o que ocasionará um aumento do número de idosos e a falta de mão de obra no país. Então vamos aqui interpretar essa pirâmide. Bom, os Estados Unidos, como eu falei, ele tem uma qualidade de vida muito alta. E isso, estranhamente falando, é um problema. Por que isso é um problema? Como a qualidade de vida é muito alta e como essa qualidade de vida nos lugares desenvolvidos, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil e na Europa também, é muito alta, o seu custo de vida também é muito alto. E qual é o problema, professor? Eu lhe digo. Se o custo de vida é muito alto, então as pessoas tendem a ter uma quantidade menor de filhos. Então a sua taxa de natalidade vai diminuir. Essa aqui é uma pirâmide dos Estados Unidos.
E essa é uma pirâmide de um país desenvolvido. Todos os países desenvolvidos, prestem atenção, todos os países desenvolvidos vão ter uma faixa de natalidade baixa. Que significa isso? Que essa parte aqui vai ser baixa, ok? Continuando, quais são os fatores que fazem essa baixa natalidade? Primeiro, eu falei para vocês da qualidade de vida, que faz o custo de vida ser muito alto. Segundo, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente já debateu isso em sala com vocês. A inserção da mulher no mercado de trabalho, isso faz com que as mulheres estão pensando em ter menos filhos e continuar a sua carreira profissional bem-sucedida. E o acesso a métodos contraceptivos. Então, o acesso à informação e a esses métodos nesses locais é muito mais fácil do que em regiões subdesenvolvidas. Então, isso faz com que a sua natalidade seja menor, ok? E a sua baixa taxa de mortalidade. Como eu dito para vocês, como é um local muito desenvolvido, então a sua expectativa de vida é muito alta. Significa que você vai viver até 90 anos. E quais são os problemas que fazem ter uma mão de obra barata, uma mão de obra pequena? Bom, vamos lá. O país está tendo poucos filhos, a sua maioria da sua população já é adulta e a sua expectativa de vida é muito alta. Significa que vai chegar uma hora que esses adultos vão envelhecer. E como é que vai ter uma população nova para gerar trabalho para esse país, essa população? Não tem. Então, esse é o problema que esses países enfrentam, certo? Deixa eu só melhorar aqui minha borracha. Acabou minha borracha. Legal. Então, são esses os problemas que esses países eles enfrentam. A sua expectativa de vida é muito alta, então vai ter muito idoso. E eles não estão gerando uma quantidade de filhos por todos esses motivos. Então vai chegar uma hora que o país só vai ter gente adulta, idoso e poucas crianças. Poucas crianças significa que no futuro não vai ter quem trabalhe. Então isso é um problema muito grave, entenderam? Vou mostrar aqui um exemplo. Eu já trabalhei esse exemplo em sala de aula também. A esquerda é um país desenvolvido e a direita é um país subdesenvolvido. Primeira coisa, como a gente percebe? A gente percebe porque a taxa de natalidade da esquerda é bem menor. Então isso significa que a qualidade de vida é alta, que o custo de vida é alto, que as mulheres estão no mercado de trabalho, que tem métodos contraceptivos. Na imagem à direita, nós estamos vendo um país subdesenvolvido. Então, sua expectativa de vida é baixa, as pessoas vão morrer logo, mas está tendo uma grande quantidade de pessoas nascendo. Mas não adianta essa grande quantidade de pessoas nascer se a sua qualidade de vida é baixa, sua expectativa de vida é baixa, se sua qualidade emprego é baixa. Então, nada adianta muitas pessoas nascerem se as suas condições forem ruins. Então, aqui a gente consegue diferenciar um país desenvolvido e um país subdesenvolvido só de bater o olho na pirâmide, beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Até minha tinta acabou. Olha que legal. A taxa de urbanização é alta, cerca de 81%. É um país muito industrializado, é um país muito urbano também. A maioria da sua população está nos grandes centros urbanos e se concentra nas suas grandes cidades, e tem bastante lá, principalmente na região dos Grandes Lagos. Tal fato foi influenciado pelas atividades industriais, que atraíram trabalhadores. Que nem no Brasil. Começou a industrializar São Paulo e Rio de Janeiro, a galera foi para lá. Mesma coisa dos Estados Unidos. Então aqui a gente consegue ver aonde que estão concentradas as megalópolis, as maiores cidades dos Estados Unidos, as cidades globais, as cidades
que são referências em todos os aspectos, econômicos, sociais, enfim, tudo que for de sinônimo positivo são essas cidades que estão em lilás. Em verde é onde tem um crescimento acelerado, ok? Vocês percebem que o crescimento é mais nas costas, na extrema esquerda e extrema direita. O processo de urbanização dos Estados Unidos é a formação de megalópolis, que são cidades altamente desenvolvidas. Aqui no Brasil nós temos apenas uma, que é São Paulo, e uma cidade que chega próximo disso, que é a cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Por favor, não confunda, tá, gente? E elas são formadas pela conurbação de várias metrópoles. Professor, o que é conurbação, pelo amor de Deus? Conurbação é a formação de duas grandes cidades em uma. Então é como se fosse a fusão de duas cidades. São Paulo e Rio de Janeiro poderia ser uma conurbação, uma fusão de duas cidades para formar uma megalópole, ok? Então as megalópoles estão citadas no segundo parágrafo. Já a população dos Estados Unidos é composta por vários imigrantes de várias regiões: chineses, indianos, latino-americanos, africanos, ingleses, índios que lá estavam e foram dizimados pelos colonizadores, que nem no Brasil. Então lá tem uma mistura de povos muito grande. Então, a sua diversidade étnica é grande, igual ao Brasil, certo? Tem vários tipos de raças, povos, e isso influencia porque os Estados Unidos é um país muito desenvolvido. Então, muitas pessoas têm a vontade de ir para lá para melhorar a sua qualidade e a sua vida, ok? Infelizmente, os Estados Unidos é representado de uma forma legal, bonita, essas coisas, mas essa diversidade no Brasil, não, nos Estados Unidos, desculpa, ocasiona muito preconceito. Então, o povo americano tem muito preconceito com as raças que são minorias. Então, a burguesia, as raças predominantes no que diz respeito à quantidade, as raças em maior quantidade, elas têm uma questão de preconceito, racismo, xenofobia, entre essas outras coisas, muito grande com a outra parte da população. Então sempre tem brigas, sempre tem tretas lá nos Estados Unidos relacionadas a isso. Tanto é que nós estamos vivendo atualmente uma dessas questões de preconceito e de racismo lá nos Estados Unidos com aquele menino George, que tem até a hashtag Black Lives Matter, e isso é só um exemplo de como que é retratado essas diferenças sociais que os Estados Unidos têm. Beleza? Outro problema também é que a sua grande quantidade de população, quase 40% da sua população adulta são obesos. Sim, então tem muito obeso. Quase metade da população adulta nos Estados Unidos são obesos. E isso se dá porque são hábitos alimentares horríveis que eles têm, comem muito hambúrguer, eles moram no McDonald's praticamente, então isso é um grande problema para eles. Olha o café da manhã deles, vê se pode. Aí, colesterol, obesidade, diabetes, tudo vai lá em cima. E o crescimento econômico dos Estados Unidos, galera. Isso aqui é um papel importantíssimo para a gente entender como que os Estados Unidos se tornou essa potência que é atualmente. Então, durante o século XX tem vários fatores que fazem os Estados Unidos se tornar essa potência. A primeira e a principal é a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os Estados Unidos ele financiava guerras, vendia armamentos e fazia empréstimos com juros altíssimos a todos os países envolvidos na guerra. Então ele lucrou muito com a destruição e com a guerra dos outros. Então ele vendia armamento, fazia empréstimo, vendia armamento para o coleguinha matar o outro coleguinha comprava uma arma melhor e ele só dando arma. E assim ele conseguiu uma economia muito forte.
Outra coisa é que, como teve as guerras mundiais, a Europa, que era o centro econômico do mundo, ficou completamente destruída. Então ficou fácil para os Estados Unidos assumir o posto número um de potência mundial, visto que seu principal concorrente estava literalmente quebrado. Beleza? Eles entraram em um declínio depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a quebra da Bolsa de Valores. Isso foi a famosa crise de 29, que vocês irão estudar mais à frente em história também. E também eles criaram, isso foi aqui, deixa eu ver, no New Deal. Graças a essa quebra na Bolsa de Valores, os Estados Unidos começou uma crise financeira que afetou o mundo inteiro. Então todo mundo foi afetado graças a essa crise financeira e assim trouxe uma configuração do New Deal. O que é esse New Deal? São algumas medidas que o governo fez para que assim o seu governo e sua economia ela começasse a se restabelecer depois desse problema que eles tiveram da sua quebra da Bolsa de Valores. Então eles fizeram obras públicas, geraram empregos, previdência social, empréstimos, estimulou a população a produzir, para vender, para gerar consumo, para gerar capitalismo. Então o governo ele teve que se coçar para fazer com que essa população que estava quebrada, graças a essa bolsa de valores que se rompeu, começasse a voltar a se tornar os Estados Unidos soberano que eles ficaram após a Primeira Guerra Mundial. Tranquilo. Para finalizar, o setor industrial ele sofreu uma medida que foi importantíssima e famosíssima no que diz respeito à industrialização. O nome do camarada é Henry Ford. Isso foi conhecido como Fordismo, ok? Ford vem daquela marca de carros. Então, o que aconteceu nesse Fordismo? Duas coisas que eles fizeram. Primeiro, eles reduziram a jornada de trabalho para 8 horas para eles fazerem o seu trabalho. E isso gerava um momento de lazer deles e gerava um momento que eles poderiam fazer consumo, gerar capitalismo. Isso em uma parte da sua produção. Depois, eu vou passar um filme sobre isso. Depois, eles fizeram uma questão que era um trabalho automatizado. Era um trabalho de formiguinha, onde todo mundo fazia uma tarefa repetitiva e assim eles conseguiam fazer esse trabalho mais rápido. Deixa eu virar aqui para vocês. Tem aqui em Saiba Mais, quando vocês abrirem o livro de vocês, vai estar escrito o nome do filme. Tempos Modernos. Eu vou pedir que vocês façam um resumo sobre esse filme. Ele vai falar tudo isso que eu estou falando, que nessa época o trabalhador ele trabalhava tanto, depois de um certo período, ele trabalhava tanto que ele ficava louco, porque ele só fazia um movimento só. Ele só ficava... sem dar spoilers do filme, que é muito engraçado, vocês vão gostar, tenho certeza, de quem quiser assistir, quem quiser ganhar nota, vai se divertir ganhando essa nota, porque é um filme de humor. Eles faziam um trabalho, eles ficavam loucos, era um trabalho que eles nem pensavam mais, eles já estavam tudo programado para fazer aquilo. Eu vou parar a aula por aqui, porque a gente vai começar um outro assunto, e só para não ficar muito extenso, ficar muita coisa para vocês assimilarem. Então, eu vou passar no material de vocês o nome do filme, o que eu quero do filme para vocês, e vocês respondam a atividade e me entreguem esse resumo no caderno. Até a próxima semana, pessoal. Qualquer dúvida, só vira ao PV do WhatsApp.